Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, venho em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, trazer a você esta palavra sobre batismo, uma continuação dos dois vídeos anteriores que nós fizemos. Esse já é o terceiro vídeo e hoje nós vamos nos identificar com Cristo através do batismo. Hoje nós vamos abrir em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Eu vou lendo o texto e depois volto explicando. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados com ele, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque nele está morto, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto eu vou voltar falando versículo por versículo, mas é necessário uma introdução, porque esse texto é o texto que nos identifica com Jesus. No batismo, nós somos identificados com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então, tudo que ele fez na cruz do Calvário, de certa forma, nós recebemos ali pela fé em nosso espírito, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, que diz: se nós cremos com o nosso coração, confessarmos com a nossa boca, então nós seremos salvos, né? Coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, no ato de fé, a pessoa ela confessa aquilo que ela está crendo no coração. Então ela diz: Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. A partir deste momento, ela é recriada em Cristo Jesus, o espírito dela nasce de novo. Ela é uma nova criatura, segundo o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. No entanto, esse ato complementar na salvação, que é o batismo, que não pode ser separado do ato de crer e confessar, porque os textos bíblicos eles apontam justamente para esse complemento. Esse ato do batismo, ele está dizendo aqui que quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Uma perversidade muito grande entrou na igreja ao ponto de considerar as coisas santas que Deus instituiu dentro da igreja, considerar meramente como símbolos. Tudo virou símbolo agora dentro da igreja, né? Santa Ceia é símbolo, batismo é símbolo, isso é símbolo. Então, e as pessoas perderam a visão daquilo que é efetivo, daquilo que realmente produz algo na vida do crente. Então, o batismo nas águas, diferente do que alguns teólogos têm falado, ele não é um símbolo de alguma coisa. Ele não é um símbolo da salvação. O batismo, ele opera juntamente com a fé, ele opera num ato complementar, ele opera a salvação sim. Tanto que aqui nós estamos vendo que é na hora do batismo que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição.
Então, voltando aqui na leitura do texto, diz assim, Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, aqui o texto já começa falando, dando a clareza sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre o batismo e como ele se identifica com aquilo que Jesus fez, com a obra que foi feita através do ministério de Cristo. Ou seja, ele começa com a morte. Quando o ministro ele recebe uma pessoa que ouviu o evangelho, creu, e ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ele deve encaminhar essa pessoa às águas do batismo. E ali ela deve confessar que realmente deseja aquelas águas, e o ministro vai mergulhar aquela pessoa. Então, entenda que quando aquela pessoa ela está sendo mergulhada, isso a faz identificar com Cristo em sua morte. Ele está sepultando o quê? Nós vamos ver aqui ainda, dando seguimento. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, veja bem, assim como Cristo, ele foi sepultado, no caso de Jesus, ele foi colocado ali num túmulo cavado na rocha, né? A pedra fechou, mas se você tiver a percepção, ele estava totalmente envolto, né? Ele estava totalmente ali coberto, ele estava sepultado. Da mesma maneira que a pessoa que ela é imergida em água, né? Quando ela é mergulhada, se você tirar uma foto ali daquele momento, ela está completamente submersa, ou seja, ela está sepultada. E o que isso significa para o crente? Olha, há pessoas que tiveram a graça de nascer num lar evangélico, no lar cristão, e elas vivem uma vida pacífica, uma vida voltada para Deus desde a infância. E elas não mergulharam na profundeza do pecado, da maldade. Elas vivem uma vida consagrada desde quando eram crianças. Os pais delas os consagram a Deus e elas vivem aquela vida na presença. Mas vamos imaginar aqui uma pessoa que a vida toda viveu na prostituição. Uma pessoa que a vida toda ela manchou o corpo dela com toda espécie de imundícia. Ela usou o corpo dela, por exemplo, para matar um inocente. Ela usou o corpo dela, às vezes, em magias. Ela usou o corpo dela em toda espécie de maldade, condenado pela Escritura Sagrada. Então, como aquela pessoa agora, ela vai poder dizer assim, o meu corpo agora pertence a Cristo. A minha vida pertence a Cristo. Ora, o espírito dela é recriado por uma obra do Espírito Santo. Ela nasce de novo, ela vira uma nova criatura. Mas o corpo dela precisa passar por algum processo dado por Deus para que isso seja mudado. E assim como Cristo recebeu os nossos pecados e ele morreu e ele foi sepultado, assim também nós, no batismo, nós que um dia andamos longe de Deus, como ovelhas desgarradas, andamos na maldade, andamos de todo tipo de sujeira, todo tipo de coisa que a Bíblia Sagrada condena. Nós somos sepultados nas águas do batismo. Aquele velho homem, aquela velha criatura, aquele corpo consagrado à maldade, aquele corpo dedicado ao mal, ele é sepultado nas águas. Para quê? Para que a semelhança de Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, quando nós somos tirados das águas, então nós temos nosso corpo completamente lavado dos pecados. Lembra que eu falei em outro vídeo
que a salvação não ocorre porque você lavou os pecados. Pelo contrário, a salvação ocorre por uma consciência correta para com Deus, pelo que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida dentro do seu coração. Mas o lavar dos pecados para o corpo é necessário. Por quê? Porque agora você tem um espírito recriado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura e veja bem, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, como o seu espírito recriado vai continuar habitando em um corpo que está imundo, ainda carregando a mancha de sangue que você causou em alguém, ainda com a sujeira do roubo em suas mãos. Então, a purificação do corpo no batismo, ela consiste justamente na identificação de Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e depois na ressurreição. Esse texto aqui está sendo muito claro, de Romanos capítulo 6. Então é importante você acompanhar. Vou ler novamente. Porque se fomos plantados com ele, juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ora, é impossível ter um versículo tão mais claro do que esse, né? O versículo 6, vou ler novamente. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Então, o batismo, ele é um marco. Então, no vídeo passado, nós falamos muito sobre a respeito de que o batismo é uma ordenança de Cristo, né? E muitos teólogos querem parar por aí. Eles querem dizer assim, não, você deve se batizar porque Cristo mandou. Mas eles negam a efetividade do que acontece no batismo. O batismo, ele é parte integrante da salvação, porque ele traz consigo essa capacidade de sepultar o velho homem, para que nós possamos andar em novidade de vida, e a partir daquele momento, nós não servimos mais com o nosso corpo ao pecado. Nós temos o nosso corpo voltado para Deus. Então imagina só, você recebe uma obra, é por isso que muitas pessoas que andam pelas igrejas por aí, elas não têm a fé para a salvação delas, elas realmente não acreditam que são salvas. Se você perguntar para elas, fulano, eu vejo aqui, você está na igreja há tanto tempo, né? Você é salvo? A pessoa vai falar assim, eu não sei dizer. Ela não recebeu a fé para a salvação ainda, ela não sabe dizer. Mas o crente que é batizado em Jesus Cristo, ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, ele foi sepultado, aquela velha criatura do pecado, e quando ele saiu de lá, ele saiu para servir a Cristo. Eu não estou dizendo aqui que seremos a partir daquele momento pessoas perfeitas. Não estou dizendo aqui que não vão haver momentos de falha, de fraqueza, de erro. Mas eu estou dizendo aqui sobre a consagração do seu corpo. Estou mencionando aqui sobre o que vai acontecer com a sua vida a partir daquele momento, porque a partir daquele momento você consagrou a sua vida a Deus. Você entregou completamente a sua vida a Deus. E o corpo que sai daquelas águas é um corpo lavado dos pecados. Então, imagina você, acabou de tomar banho, né? E aparece uma tarefa para você fazer, e é uma tarefa que vai acabar te sujando. Então você fala assim, ai, eu não queria fazer isso agora porque eu acabei de tomar banho, estou limpo, eu não queria me sujar, né? Então é a mesma coisa. Você teve seu corpo lavado, você teve a sua vida, aquele velho homem sepultado, você saiu das águas para andar em novidade de vida. Então agora você não serve mais ao pecado, você serve a Deus. Então, continuando no texto, diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá mais domínio sobre ele. É a vida eterna, né? Que você
consolida a vida eterna ali no batismo, né? Versículo 10. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Então, olha a significação do batismo. Eu rejeito quando eu ouço teólogos dizer que o batismo é só um símbolo, só um mandamento. Ah, Jesus é um mandamento? É, mas não é só isso. Jesus não mandou para alguém fazer uma coisa vazia, sem sentido, sem propósito. Ele disse para que fosse feita uma coisa que realmente tem uma efetividade, tem um significado na vida do crente. Então, agora a pessoa morreu para o pecado e ela vive para Deus. Versículo 9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10, pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, isso é o que acontece quando você sai das águas. Eu estou morto para o pecado e eu agora vivo para Deus. Eu tenho agora um recomeço da minha vida, a segunda oportunidade. Eu posso agora caminhar com Jesus, andar com Ele e viver servindo a Deus e aguardando a maravilhosa promessa que Ele me disse que iria voltar e ia me levar para estar para sempre com Ele. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que você que ainda não é batizado, você possa passar pelas águas do batismo, morrer para o pecado e nascer para Deus e para a santidade de Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja.